Senhor presidente, senhores vereadores, todos que nos assistem aqui pessoalmente ou pela internet, cumprimentar os homenageados da noite de hoje, os desportistas por buscarem seus direitos, seus anseios, pelo exercício da cidadania. Feito esses cumprimentos, hoje eu me permito ir de trás para frente na minha fala e depois justifico por quê, porque em que pese hoje seja a última sessão ordinária do ano, não é por isso que nós deixaremos de esclarecer ou buscar tudo aquilo que seja necessário. Mas antes de mais nada, dizendo que falaria de trás para frente, eu quero aproveitar e desejar a todos os presentes, ao vereador Fernando Malon, que assim como eu agora a família aumentou um pouquinho mais, eu não sei quem é, onde é que ele está ali, a minha família também aumenta de outra forma, mas a minha família aumenta na sexta-feira, quando nasce meu segundo filho, o Gabriel. E claro que é um presente maravilhoso, mas eu quero desejar a todos os presentes, ou aqueles que nos acompanharam durante o ano, os assessores, servidores, os membros da imprensa, aos membros da prefeitura, aos membros da Câmara de Vereadores, um grande fim de ano, um 2016 ainda melhor do que 2015. E, feito esse registro, passo aos trabalhos legislativos propriamente ditos. Hoje eu recebi a resposta do requerimento, na sexta-feira eu recebi a resposta ao requerimento de informação em que eu perguntava se de fato o contrato de gestão era aplicado na prefeitura, porque muito se falava, né? Porque aqui o contrato funciona, porque escreveu, não leu, comeu. E aí, falava, vamos ver quantas pessoas foram exoneradas pela aplicação do contrato de gestão. E hoje veio a resposta da prefeitura, dizendo que não diriam para não constranger as pessoas que foram exoneradas pelo contrato de gestão em defesa de suas honras. Essa é a resposta, vereador Ede. Não vou dizer para proteger as pessoas e a população que fique sendo engabelada o tanto tempo que seja necessário, porque daí não precisam saber. Então pare de dizer que faz, só isso. Então essa é a resposta do requerimento. Quanto a esse processo, prefeito Magno Bauman, que se menciona de se abrir um processo de investigação para buscar-se a cassação do prefeito. Eu me sinto na obrigação de falar dele, porque muito se tem dito, e vamos começar de plano, não tem nada de corrupção, de desvio de dinheiro, não tem absolutamente nada disso. Mas, muito se foi falado na imprensa que os vereadores foram levados à delegacia, e muitos aqui se mostraram indignados, dentre eles eu, por ter que a delegacia esclarecer os fatos, e muitos reclamaram também, dentre eles o presidente, de ter sido levado às barras da justiça para se definir discussões. E foi unânime dizer o seguinte, vereadores, vamos parar de chorar e reclamar um pouco, porque só está sendo apurado. Depois vai se investigar, e se vocês estiverem certo, como se mostrou que estávamos, acaba o processo, então é só um processo. Então o processo de cassação é a mesma coisa, é só um processo. Mas isso que bem vai trazer para a política, para a cidade de São Bento do Sul? Ora, é nossa obrigação investigar, é nossa obrigação fiscalizar, além de legislar e representar. Então, e aí citaram Mafra como exemplo, São Bento do Sul vai virar Mafra. A culpa não é de quem caça, a culpa é do caçado. Só falta colocar agora a culpa no povo brasileiro por estar tão insatisfeito, por exemplo, com a presidente Dilma, e não insatisfeito com o seu governo, e sim com eventuais irregularidades. Então, se você tem que abrir um processo de investigação para se eventualmente caçar seu prefeito, não é a mesma coisa para a gente? O que eu vejo hoje é muito chororô, como eu disse nas redes sociais, é um termo que se usa, vamos usar, é muito mimimi, muita choradeira, aceita o processo. Aí o prefeito vai para a rádio, fica 30 minutos reclamando e diz, mas eu não vou criticar, eu vou trabalhar. Ele reclama 29 minutos e fala que vai trabalhar, como se não trabalhássemos. O secretário de Planejamento, Cássio Scherper, disse que me denunciou ao Ministério Público, através do Concidade, por causa de uma lei que eu aprovei aqui, ou melhor, que eu propus e nós aprovamos aqui. Fiquei eu reclamando, só falei que o parecer deles é horroroso, mas eu não fiquei aqui choramingando pelos cantos. Não é isso que se presta no Ministério Público, a Justiça? Apura-se se cometia alguma irregularidade. E até agora, de 7 processos, fui inocentado em 6. Tem um que está tramitando, não foi condenado. E falando do Concidade,
eu lamento, porque o Concidade tem grandes membros, grandes, mas o Concidade, eu reclamei aqui da Câmara, todo mundo sabe, não sabe emitir parecer, porque são mal feitos. Mas me preocupa a capacidade do Concidade de contar, de fazer conta, 1 mais 1, 2 mais 2, pelo seguinte. Vereador Fernando Malon, se o senhor puder me relembrar, porque realmente eu e o vereador Peter discutimos, nós não lembrávamos. Não é ataque, é pergunta. Aquele projeto de minha autoria que o Concidade tenta embargar e discute, Vossa Excelência foi favorável, contrário, a bancada, eu não consigo me lembrar, francamente falando. Eu fui favorável, mas eu me manifestei posteriormente, nós cometemos um equívoco, porque entendemos naquele momento que a manifestação do Concidade era apenas opinativa, quando na verdade vimos que seria deliberativa, ou seja, é isso mesmo. O Concidade precisa aprovar a mudança de zoneamento para que nós discutamos. Eles foram contra, e aí... Mas nós já tínhamos aprovado. Eu lembro bem, Vossa Excelência votou favorável e depois veio em tribuna e explicou que poderíamos ter elaborado em erro. Senhor presidente, o senhor me concede mais 1 minuto? Mais 2 minutos, por favor. Obrigado. O que eu não consigo entender do Concidade é a régua deles. É como trabalha seu Concidade. Vou explicar por quê. Propus aqui uma lei, um projeto de lei, que alterava parte do nosso zoneamento lá em Oxford. Entendia que a cidade tem que se verticalizar e, por isso, propus um projeto de lei que aumentaria, modificaria alguns tamanhos de possibilidade de edificações lá. E eu sei que o nosso secretário, Cássio Luiz Schepper, nos assiste hoje aqui, então o recado vai bem para ele agora. Diz o Concidade, num parecer extremamente mal redigido, isso foi debatido a exaustão aqui, que o meu projeto é ilegal, imoral e um monte de i, porque estaria sendo debatido o plano diretor e por isso não deveria ser alterada essa lei naquele momento. Disse isso, mas que vão alterar de qualquer forma. O que eu não consigo entender é por que chega aqui na Câmara o projeto de lei 406 de 2015, em regime de urgência. Tiveram o tempo todo, agora manda urgente aqui para a Câmara. Tudo é urgente agora. Mas veja, o que o projeto de lei DEMAB quer fazer? Eles querem alterar alguns loteamentos para que tenham, para reduzir para 180 metros quadrados. É uma alteração que estamos tendo discussão do plano diretor nesse momento. Para que vem uma lei? Discuta lá no plano diretor, não foi o que mandaram eu fazer? E aí vem o parecer jurídico, eu não sei que parecer é esse, vem o parecer do Concidade dizendo que sim, somos favoráveis a essa alteração. Por quê? Porque veio do lado deles? E agora vem uma coisa estranha. E eu vou fazer igual o Cássio Schepper. Aprendi com o Cássio Schepper uma coisa, a mandar para o Ministério Público. Estavam presentes na reunião do dia 14 de outubro de 2015, olha o número, 15 membros. Estavam ausentes 45 membros. E teve um membro que estava presente e ausente ao mesmo tempo. Na lista consta que o senhor Oswaldo José Candatem, do EMAB, estava presente e votou. E na lista também diz que o senhor Oswaldo José Candatem, do EMAB, estava ausente. Para que fizeram isso? Para dar quórum? Para a votação? Equivocaram? Não souberam contar? Agiram em má fé? O que pode ser? Porque quando eu propus a lei aprovada por 10 vereadores, eu era de má fé. Eu queria favorecer interesses de escusos. Aí, de repente, o Concidade aprova dá um parecer num assunto não idêntico, mas no mesmo caminho do que o meu, alteração em planos da cidade, e um membro, curiosamente, funcionário da prefeitura, consta como presente na lista e na mesma folha consta como ausente. É o caso daquele lá, o senhor foi na reunião? Eu fui, só que não. Só pode. Então eu estou encaminhando ao Ministério Público esse projeto, porque há no mínimo um indício grosseiro de fraude
Lamento ter que na última sessão falar disso, mas, presidente, é para não ficar se dizendo por aí que é porque é politicagem, é ano eleitoral, porque nem é, porque está se aproximando. Esse é meu trabalho, eu vou continuar fazendo, não me importa o lado que estejam ou o tamanho do choro que vai ser. A gente vê agora que esse tipo de coisa é recorrente. O Concidade passou o ano atacando essa lei aprovada na Câmara. Passou o ano. E agora eles conseguem fazer com que um membro esteja presente e esteja ausente ao mesmo tempo. Senhor secretário Cássio Schepe, que nos assiste, lave essa cara. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito na palavra livre, por favor, secretário. 4, vereador Claudiomar Botroba. Por favor, vereador, Vossa Excelência tem o tempo de até 6 minutos.